galerinha do YouTube, tudo bem com você? Meu nome é Marina Moreira, sou professora de língua portuguesa do Eu Militar e tô aqui com você hoje pra gente resolver esse presentaço que o curso trouxe para você, que é um simulado aí gratuito, aberto a todo mundo, para todo mundo se dar bem aí na prova. E se você fez esse simulado, você precisa assistir esse vídeo até o final para a gente tirar todas as dúvidas desses conteúdos que abordamos aqui. E aí, o que acontece? A gente precisa ter essa aula antes da gente fazer a nossa prova. É um resumaço aí de muita coisa boa. É muito importante você ficar aqui com a gente. Então, vem comigo, vem com tudo. Começando aí com o nosso texto. Esse texto aí é um texto muito bacana, relacionado aí à amizade, trabalhando com a ideia das relações interpessoais que a gente tem. E aí é o seguinte, toda prova que a gente tem, nós temos lá no edital, a primeira coisa lá no nosso tópico, compreensão e interpretação de texto, obviamente. E aí o que acontece? Nas provas, nós temos ali de 3 a 4 questões que vão se direcionar aquele texto. Esse texto ele pode ser pequeno, pode ser um pouco médio, né, mediano ali, mas você tem que sempre se ligar ao texto para responder essas questões. E é importantíssimo isso, ó. Quando você tem um texto, você precisa ler esse texto para poder compreender, entender o que está sendo falado ali para poder responder as suas questões. Até porque, vamos lá, questão de compreensão e interpretação de texto, onde é que está a minha resposta, amado, amada? No texto, né, queridos? Então, nós precisamos bastante entender esse texto aí para a gente poder seguir o nosso caminho. Então, esse texto aí, essa estrutura, eu preciso ler para poder responder as 3 primeiras questões do meu simulado. Então, li aí, tive uma ideia bacana do que é, do que faz, de como faz, o que o autor está querendo passar com essa mensagem. Vamos lá às questões. Número 1. O trecho que se subentende uma opinião do autor, baseada em probabilidade, está na opção. Pensem sempre comigo, tá? A parte mais importante que a gente tem na nossa prova, tá? Diante de todas as matérias que a gente vai ter, português, matemática, inglês, história, geografia, redação, tá? Diante de tudo isso, qual é a parte mais importante? São os enunciados. O enunciado da questão é a parte mais importante, porque ele é um manual de instrução para você conseguir entender o que ele quer que você responda. Então, olha aqui, o trecho que se subentende, tá? Deixa ali meio subentendido uma opinião. Ele quer a opinião do autor, baseada aí, ó, não para por aí. Ele não quer só a opinião do autor. Ele quer a opinião dele baseada em probabilidade. E aí, o que acontece? Essa opinião, a gente pode ter ali até mesmo a introdução de modalizador discursivo. O que é um modalizador discursivo, professora? É aquele responsável por evidenciar a nossa opinião dentro de um texto ali. Então, a gente vai ter alguns termos que vão direcionar ali a ideia de que está sendo a opinião dele, está sendo a opinião dela. Então, eu preciso ter muito cuidado com esses modalizadores discursivos a partir do momento em que eu tenho entendimento que aquela parte vai me trazer a opinião do autor e vai também basear essa opinião na probabilidade. Então, vamos lá às alternativas, ó. Suponho, aqui eu tenho um modalizador discursivo, ele traz a ideia da opinião dele, então é um modalizador, que o primeiro efeito seria que quase todas as amizades se desfariam, quase todas. Quando eu tenho esse quase todas aí, eu posso observar que traz uma relação de probabilidade, né? Então, aqui eu já tenho a minha resposta, o gabarito da minha questão, alfa, beleza? Aqui na letra B, letra C e letra D, a gente também pode observar aqui alguns termos que me indicam essa ideia de
pessoalidade, né? Primeira pessoa, tal. Só que a gente tem que prestar bastante atenção, porque não é só isso que ele quer, não é só a relação da opinião do autor, mas sim essa questão de ter uma base de probabilidade. Então, a gente não pode deixar de ler o enunciado e entender todo ele, para aí sim a gente poder responder a questão. Foi? Muito bem, vamos ao número 2. O trecho, o segundo é feito entretanto, prestem atenção nesse entretanto aqui, poderia ser excelente. Em relação à ideia do parágrafo anterior, se você quisesse, né, você poderia voltar ao texto aqui, ó, e ele teria para você essa relação, ó, o segundo efeito, entretanto, aí você poderia voltar ao parágrafo anterior, né, ao parágrafo anteposto, para você poder entender essa relação entre um e outro. Só que, dica para você, tá? Essa palavra entretanto, que já está aqui nessa relação do segundo parágrafo, né, introduzindo a ideia do segundo parágrafo, ela já me traz uma ideia, né, um valor. Ela já me traz uma relação semântica, ou seja, um sentido, um significado. Qual é esse significado? É o sentido de adversidade. E quando eu trago isso, eu não tenho outra opção acerca dessa ideia, né, de trabalhar com essa contrariedade, a não ser a letra A também. Então, nós temos aí alfa e alfa. Eu não posso ter ali uma suposição, porque o entretanto não trabalha com esse sentido. Conclusão também não, porque o entretanto só pode ser colocado como contrariedade, né, nesse contexto aí, e uma hipótese é algo que é algo incerto ali nessa ideia, não está atrelado àquilo que essa estrutura está me indicando ali no texto, no contexto. Então, gabarito alfa, muito bem. Então, temos alfa, alfa, vamos a número 3, vamos lá. No trecho, consideramos intolerável, no entanto, que tenham a mesma atitude conosco. Então, você pode perceber aqui que na continuação, né, dessa estrutura aí do trecho, nós temos o no entanto. O no entanto também me relaciona a ideia de adversidade, tá? Ele também tem essa ideia. E aí, olha aqui. Quando eu tenho essa relação, consideramos intolerável, no entanto, que tem a mesma atitude conosco, você pode achar isso no texto, mas eu quero saber o que ele quer me trazer nas alternativas para eu poder responder. E olha só a letra A. A locução, no entanto, traz a ideia de conclusão da primeira para o segundo período. Olha aqui. Aqui nessa relação do no entanto, se você tivesse essa dúvida, você poderia voltar ao texto, mas ele não traz uma ideia de conclusão, né? Se você quisesse, né, tirar essa dúvida, você poderia trocar esse no entanto por isso, portanto, né? Mas dentro do contexto, dentro lá do texto, juntamente com aquilo que vem antes e vem depois, a ideia não é essa. Ah, professora, mas eu troquei aqui, ó, consideramos intolerável, por isso que tenham a mesma atitude conosco. Será que não fica legal, não? Não, porque eu tenho que voltar lá no texto e colocar essa estrutura dentro do contexto. E não é essa a ideia que ele quer. Ele quer a ideia de oposição. Então, aqui, ó, conclusão tá de fora, beleza? É a adversidade. Na letra B, infere. Quando a gente fala de inferir, a gente trabalha com a ideia de deduzir, depreender, tá? Concluir uma ideia. E tá voltada mais à relação de interpretação, tá? Então, infere por parte do autor certa paciência de atitudes alheias, ou seja, alheia do outro, para com ele. Então, ó, consideramos intolerável, no entanto, que tenham a mesma atitude conosco. Então, quer dizer, ele traz essa relação de ter uma certa paciência de atitudes alheias para com ele? Não, muito pelo contrário, né? Ele considera intolerável. Então, nesse caso, não é o gabarito bravo, ok? Vamos a Charlie. Há uma generalização no uso do verbo considerar, ó. Consideramos.
flexionado na primeira pessoa do plural, ou seja, o nós, né? Então, aqui, ele está falando o seguinte, há uma generalização quer dizer o quê? Que ele trabalha com todas as pessoas, consideramos intolerável, ou seja, qualquer pessoa considera intolerável. Dentro do contexto, você consegue identificar essa ideia. Então, aqui, o gabarito é Charlie. Muito bem. Ele transmite essa ideia quando ele insere esse verbo considerar nessa primeira pessoa do plural, para inserir todos aqueles que leem e todos aqueles que fazem parte ali de um seio, né, social. Muito bem. E aí a letra D, só para fechar ali, para a gente saber por que não, o verbo ter flexionado na terceira pessoa do plural, ó, tenham, indica uma pessoalização do praticante da ação verbal? Não, é uma pessoalização não. Ali a gente já tem uma relação também, né, de generalização, assim como a letra C, beleza? Então, a delta não pode ser. Vamos lá, número 4, para a gente continuar ali. Está corretamente grafada a palavra ou expressão destacada quanto à ortografia. Olha só, terminamos as questões de compreensão e interpretação textual e agora a gente vai ali para a nossa gramática, nossa querida gramática, e aí chegamos aí a uma questão de ortografia. O que é ortografia? Quando eu trabalho com a estrutura da palavra, como ela é aplicada dentro de um contexto diante do seu sentido, tudo está relacionado, né? Nessa estrutura aí da ortografia, eu tenho algumas palavras que a gente chama ali de palavras homônimas, palavras parônimas, que acabam gerando uma dúvida nessa inserção ali dessas palavras, né? Os significados, eles variam, porque são palavras ali que têm, às vezes, o mesmo som, mas tem ali um significado diferente. Então, a ortografia, ela pode ser comprometida se você não entende ali o seu sentido, beleza? Então, olha só, de acordo com o contexto, então tem que ser de acordo com a estrutura. Ele quer a correta, muito bem? Vamos lá. Se não estudar, não terá boa nota. Olha só, prestem atenção. Essa número 4, esse senão aqui, ele vai estipular uma ideia diferente daquela que deveria ser. Por quê? O senão junto, ele vai indicar uma relação de contrariedade. Ou seja, o senão nada mais é que caso contrário, tá? Então, é uma relação de contrariedade de ações. Já o senão separado, aqui, ó, nós temos uma ideia diferente, é uma ideia de condição, é uma relação condicional. Então, vai ser aí o caso não, é a mesma ideia. Então, ó, não terá boa nota se não estudar. Aqui seria essa estrutura aqui separada, ok? Então, nesse caso, nós temos aí a letra A como fora do nosso gabarito, tudo bem? Vamos lá, letra B, ó. Estão todos salvos, à exceção do Júnior. Olha aqui, exceção nessa estrutura deveria ser com C cedilha, né? Essa relação aqui do SS nesse contexto, ele não se faz presente, tá legal? Então, exceção, excesso, ó, excesso é aquilo que tem muito, né? E aí, a gente tem o excesso e a exceção, né? Exceção relacionada à ideia de vir como algo deslocado, algo em destaque, né? Com exceção, salvo, né? Com uma relação mesmo de uma particularidade. Então, é algo que a gente tem diferente ali nesse sentido, ok? Já a letra C, nós temos ali, ó, 2, 3, 4 porquês. Não me convencerão. Olha aqui, esse porquês aqui, ele nada mais é que um substantivo, um termo substantivado. E a gente tem uma diferença entre os porquês, né? A gente tem o porquê
separado e sem acento. A gente tem o porquê junto, sem acento. Temos o porquê separado e com acento. E o porquê junto e com acento. Mas parece que é algo simples, que, sei lá, é uma coisa só e você acha que é tranquilão, só que tem algumas coisas ali que vocês precisam ter um pouquinho mais de detalhes sobre isso aqui. Olha lá. O porquê separado e sem acento, ele nada mais é que um advérbio interrogativo, certo? Então, isso já foi ali questão de prova de concurso militar. O porquê separado e sem acento é um advérbio interrogativo, tá? E ele vai indicar uma relação de pergunta. Só que ele pode estar ali como uma pergunta direta ou uma pergunta indireta. Ou seja, uma pergunta direta é aquele que inicia com esse porquê ali na estrutura, no período, e ao final eu tenho um ponto de interrogação. Já uma pergunta indireta é quando eu tenho uma pergunta, não deixo de ter uma pergunta, mas esse porquê ali está no meio, né? Está estruturado ali no meio do período, e aí no final eu não preciso colocar o ponto de interrogação, né? Então, eu tenho lá, por que você não veio? Pergunta direta. Eu gostaria de saber por que você não veio? Pergunta indireta. Então, na diferença, esse porquê vai ser igual, ok? E aí, esse porquê, ele pode também ser substituído por qual razão, ok? Então, eu falo lá, eu não entendo por que as coisas deveriam ser assim, ou seja, eu não entendo por qual razão as coisas deveriam ser assim. Esse porquê vai estar ali, não é somente pergunta direta, tem que ter cuidado com isso, tudo bem? Esse porquê junto e sem acento não é só a ideia de resposta, não, não é isso. Esse porquê junto e sem acento, ele nada mais é que uma conjunção. E essa conjunção, ela pode ser explicativa ou mesmo causal, né? E aí a gente vai ter uma questão falando sobre isso, eu vou aprofundar essa ideia, mas quando a gente tem uma conjunção, ele liga duas orações e estabelece esse sentido, né, de explicação e de causa. Então tem que ter cuidado com isso também, não é esse porquê junto aí sem acento é resposta. Não é isso. Não necessariamente eu tenho isso ou só isso. Eu tenho que analisar a frase, observar qual é a ideia que ele está tentando dizer ali e, obviamente, o valor desse termo. Beleza? O porquê separado e com acento circunflexo já é uma ideia quando ele está isolado. Opa, aqui. Isolado. Ou quando ele está no final do período, tá? Ou seja, logo antes da pontuação, ponto de interrogação, ponto final, né? Então, ali a gente tem a ideia do seguinte: você não veio ontem? Por quê? Esse porquê está isolado, então eu vou ter ali o que ali com acento circunflexo. Ou então vou falar assim: ah, sei lá, você não veio ontem por quê? Esse porquê é a mesma estrutura, tá no final de frase, antes de pontuação, e aí você vai utilizar, beleza? Tranquilo. Então vamos lá, a última, que é o porquê ali que a gente tem na nossa estrutura ali, né? Esse porquê, ele é o mesmo valor que motivo. Você pode trocar tranquilamente esse porquê, né? Por motivo. E aí, ele é um termo que a gente chama de termo substantivado. Ele faz função de substantivo, né? E aí, você tem que entender o seguinte: ele só vai ser estabelecido aí no contexto quando ele estiver acompanhando, né? Quer dizer, acompanhado de um determinante. Olha aí, esses determinantes, eles serão aí parte do
Napa. O que é o Napa? Vamos lá. Numeral, artigo, pronome adjetivo e adjetivo, que são aqueles termos que vão acompanhar o substantivo para determinar ele, para especificar, para trazer uma relação de qualificação, enfim. Todos esses termos, se eles são o acompanhamento desse porquê, ele vai ser junto e com acento. Então, ó, 2, 3, 4, a gente tem numerais aqui que vão determinar esse porquê. E aí ele tem o sentido de substantivo, ele tem o valor substantivo ali para a frase, ok? Então, gabarito da questão é Charlie, ele quer a correta, então tá certinha aí a letra C. A letra D, a gente já tem aí ao encontro do, o carro foi ao encontro do muro, esse ao aqui está inadequado. Por que inadequado? Porque quando eu falo ao encontro de, nós estamos falando aí de se conectar, de estar de acordo com alguma coisa, certo? Então, é conexão, é estar, afim, né? Afim que eu diga, né? Estar de uma maneira em que eles se conectam, têm ideias iguais, têm uma relação igual ali. E quando eu falo de encontro a, aí sim deveria ser o de encontro a. E aí essa relação do de encontro está relacionada a ir contrária aí, né? Essa relação do choque, né? E aí, por conta disso, a delta ela não se faz, beleza? Gabarito Charlie, Charlie bonitão ali para você. Vamos a número 5 e a número 6? Vamos lá então. Assinale a alternativa em que o termo em destaque não poderá ser transformado em agente da passiva. Bom, primeiramente, agente da passiva, agente é aquele que pratica. Da passiva, ou seja, tá na voz ativa, o sujeito vai ser paciente. Então, quer dizer, pratica, mas não será o sujeito da oração. Isso aqui é muito importante para a gente, tá? E aí, vamos lá. Além dessa informação, a gente tem que saber que o agente da passiva só pode funcionar na estrutura da voz passiva analítica. E qual é essa estrutura aí, né? A gente tem sujeito paciente, locução verbal no particípio e aí o agente da passiva que virá ali com a preposição. E essa preposição, pessoal, só pode vir de ou por, tá? Uma dessas duas, não pode vir diferente disso, beleza? E aí, vamos lá. Quando a gente tem essa relação, ele quer o seguinte: não poderá ser transformado em agente da passiva, a gente tem que considerar o seguinte: todas as alternativas estão me dando a voz ativa. Você a conduzirá, alugaram a chácara, todo mundo conhece, quem se sentiu prejudicado fez a representação. Então, todos aí estão me trazendo uma relação de voz ativa, ou seja, na qual o sujeito pratica a ação. Muito bem. Vamos lá. Se eu tenho voz ativa, para transformar para voz passiva analítica, eu tenho que pensar o seguinte: eu tenho aqui o sujeito na voz ativa, então eu vou poder transformar para o agente da passiva nessa estrutura. Então, quando eu tenho lá o voz ativa sujeito lá nessa estrutura, eu posso transformar, e transformando eu tenho o agente da passiva na voz passiva analítica. Exatamente isso, meu querido. E aí, o que acontece? Aqui, vocês podem perceber, ó, que você, todo mundo e quem se sentiu prejudicado são os sujeitos das orações ali. Então, ó, quem conduzirá? Você. Quem conhece? Todo mundo. Quem fez a representação? Quem se sentiu prejudicado. E aí, nessas estruturas, eu posso fazer essa variação, lembrando que para ter ali voz passiva,
eu tenho que ter o verbo transitivo direto. Então, aqui a gente tem tudo isso, né? Quem conduz, conduz alguém ou alguma coisa. Quem aluga, aluga alguma coisa. Quem conhece, conhece alguém, né? Ou alguma coisa. E quem faz, faz alguma coisa, né? Então, nessas estruturas, eu tenho os verbos que são verbos ali com uma transitividade que não pede complemento. E isso é importante para a gente fazer essa transposição, tá? Agora é o seguinte, o objeto direto, quando a gente faz essa relação, ele faz a função de sujeito paciente, né? Objeto direto na voz ativa, sujeito paciente na voz passiva. Então, ó, a fama de itens de coleção aqui também, objeto direto que vai ser transformado, né? E a representação ao anunciante também, objeto direto que será transformado. Então, quer dizer que o que não poderá ser transformado em agente da passiva, eu já sei a minha resposta. É a letra B. Vamos lá entender por quê? Olha só, se eu tenho o A aqui como complemento do verbo, eu posso substituir esse A para ser aí função de sujeito pelo ela. Então, vai ser o seguinte, tem que respeitar o verbo, então vai ficar ela será conduzida por você. Esse por você vai ser agente da passiva. Muito bem, eu tenho essa transformação. Ele quer que não poderá ser transformado. Na letra B, alugaram, aqui eu tenho sujeito indeterminado. E aí, por intermédio da imobiliária, eu não posso fazer essa transformação. Beleza? Não posso. Mesmo tendo o verbo transitivo direto e a chácara, né? E aí a gente tem a chácara foi alugada, né? Cadê? Por intermédio da imobiliária vai continuar a mesma coisa. Eu não tenho essa relação de agente da passiva, beleza? A letra C, todo mundo conhece a fama de seus itens de coleção. A fama de seus itens de coleção são conhecidos por todo mundo. Tem a estrutura aí de agente da passiva, esse por todo mundo. E a representação ao anunciante é feita por quem se sentiu prejudicado. Então, aqui eu também tenho o agente da passiva. Então, o gabarito aí, ó, marcadinho, bravo, muito bem. Então, vamos lá, a 6 agora, olha aí. Assinale a alternativa correta, ele quer a correta, quanto ao que se afirma sobre formação de palavras. Formação de palavras é uma coisa que cai muito na nossa prova e a gente tem que saber. Então, vamos lá. Os sufixos mente e mento são os únicos em português considerados adverbiais. Guarda isso na cabeça, hein? Como se vê em piamente, beleza? E aprovisionamento. Isso aqui é um advérbio? Claro que não. E aí eu digo para vocês, sufixo que vai me indicar ali, estabelecer uma ideia de advérbio, é só o mente, não é o mento. E esse aprovisionamento aqui é um substantivo, não é um advérbio. Então, aqui a letra A não é bacana. Ele quer a resposta correta. Então, elimina essa letra A. Vamos à letra B aí, a número 6. As palavras amorico, amor, né, pequenininho, vamos dizer assim. Populacho é um grupo de pessoas ali menorzinho, né, uma minoria. Ilhéu, uma ilha pequena. E serrote é uma serra ali portátil, uma serrinha ali de mão pequena também. São formadas por derivação sufixal, sim. Amorico, populacho, ilhéu, serrote. E todas se acrescentam sufixo de diminutivo. Correto. Gabarito da questão. Bravo também. Então, vamos lá, letra C, ó. O substantivo ameaço é palavra primitiva que forma, por derivação sufixal, o verbo ameaçar. Ele forma o verbo ameaçar? Não, não mesmo. A gente tem ali uma reação de flexão ali dessa estrutura do verbo. O ameaço é a flexão, não é a palavra primitiva, esquece isso. Em película, que é uma pele minúscula, né? Nódulo, que é um nó
pequenininho, e homúnculo, que é um homem pequenininho também. Não aparecem sufixos diminutivos eruditos? Não. O que é erudito? É formal, é uma estrutura formal da língua portuguesa, diante ali da regra gramatical. Então, a letra D não se encaixa, porque ele fala que não aparecem, muito pelo contrário, aparece sim. Muito bem, gabarito, bravo, bravo. Vamos a número 7, olha aí. Leia. Queria sair, as duas, relação de tempo. Vamos entender melhor isso daqui e de uma forma mais direta essa questão, né? Mas o clima da madrugada é qualquer clima. Não, eu estou caracterizando o clima, estou caracterizando um substantivo. Então, aqui é uma característica de um substantivo em que eu tenho aqui, ó, mais de um termo. Aqui é uma locução que vai caracterizar. Então, locução adjetiva. No Paraná, me estabelece relação de lugar. Então, tudo aquilo que me traz uma circunstância de tempo, lugar, modo, sei lá, ideia de companhia, relação de negação, afirmação, tudo que a gente tem nessa ideia de se estabelecer como circunstância é advérbio. E se tem mais de uma estrutura ali, se tem mais de uma palavra, mais de um vocábulo, a gente tem locução adverbial. Então, nós temos locução adverbial, locução adjetiva e locução adverbial. Gabarito da 7, ó. Bravo! Muito bem. E aí, vamos a número 8. Olha lá. Tá acertando? Tá de boa, né? Respira fundo, bebe uma água, tá tudo bem. Estamos indo devagar. Vamos lá. A conjunção é aquela que liga duas orações, estabelece um valor semântico, tá? O que é valor semântico? Valor semântico é a relação de sentido, né? É uma ideia de significação. Então, a conjunção, ela não só liga uma oração a outra, mas ela também estabelece esse sentido. Então, vamos lá. Destacado, então eu tenho que ter essa ideia aí, ó, cujo valor semântico seja diferente dos demais. E aí, o que acontece? Nós estamos trabalhando com o porquê. Lembra que eu falei lá na outra questão sobre a ideia do porquê ser uma conjunção causal ou explicativa? Isso aqui a gente vai ver agora, tá? Quando a gente tem um porquê junto e sem acento, a gente pode ter essa ideia de conjunção. E aí, o que acontece? Para ser causal, a gente só pode ter uma ideia, que eu tenha uma relação de causa e consequência, tá? E aí, como é que eu posso ter isso, né? Essa ideia frequentemente vem com uma relação de uma ação concluída, ou seja, uma ação completa, tá? Já quando a gente tem uma ideia ali de explicativa para essa conjunção, a gente vai ter uma relação de uma ação que não aconteceu ainda, ou seja, uma ação que ainda será concluída, mas o que mais pega para a gente é quando ele me traz uma ideia de ordem, conselho, pedido. E aí, na maioria das vezes, a gente tem aí os verbos no imperativo, certo? Então, quer dizer, na explicativa, eu não tenho a relação de causa e consequência. Eu posso ter uma ideia que eu estou deduzindo, eu posso ter uma ação que eu ainda vou estabelecer, que eu ainda vou concluir, mas que não se estabeleceu ainda, que não foi colocada ainda em prática. Posso, mais frequentemente a gente vai ter aí os verbos no imperativo. Então, ó, deixa eu colocar aqui, ó, esqueça isso, amigo, porque não vale a pena remoer. Esse esqueça isso é um pedido, é um conselho, né? E aí aqui nós temos uma explicação do porquê se tem essa estrutura, do porquê se tem essa mensagem ali.
aqui nós temos uma explicativa, ok? E aí, quando se tem causal, olha lá, eu tenho aqui, ó, e todos estavam muito tristes porque a vovó havia falecido. Olha aí, qual é a causa de todos estarem muito tristes? A vovó havia falecido, então aqui é a causa. Qual é a consequência da vovó ter falecido? Todos ficaram muito tristes, então aqui eu tenho a consequência. Muito bem. Trouxe essa relação? Estabeleceu alguma coisa ali? Causa e consequência foram colocadas ali? Então, porque é causal, ok? Aqui nós temos causal. E aí, vamos lá. Foi derrubada pelo touro, pois não tinha experiência. Esse pois pode ser trocado pelo porquê, mas esse pois também pode ser causal ou explicativo. Não é só explicativo, não é só causal, não. Ele pode ter o mesmo valor. Então, olha aqui. Qual é a causa de ter sido derrubado pelo touro? Qual foi o motivo? Não tinha experiência, que é a causa. Qual foi a consequência de não ter experiência? Foi derrubado. Então, aqui eu tenho consequência. Muito bem. Relação de causa e consequência estabelecida, nós temos aí o pois causal. Muito bem. Como era jovem, teve uma rápida recuperação. Esse como aqui, ele está no início do período. E olha a dica de ouro que eu dou para você. O como, ele só pode ser causal, prestem atenção, quando ele estiver no início do período, ou seja, quando as estruturas das orações ali estiverem invertidas. Eu começar com a oração subordinada ali nessa estrutura do período. Então, aqui, esse como no início do período, ele pode ser causal. E aí, para ter uma certeza, eu posso substituir pelo porquê, pelo uma vez que, pelo já que, né? Então, uma vez que era jovem, teve uma rápida recuperação. Ou seja, vamos entender aí se tem uma ideia de causa e consequência. Qual foi a causa de ter uma rápida recuperação? Era jovem. Qual foi a consequência de ser jovem? Teve uma rápida recuperação? Aqui eu tenho uma relação de causa e consequência. Gabarito da minha questão, vamos lá. Bravo também. Belezinha? Tranquilo, né? De boa. Essas dicas vão funcionar, vão te dar ali uma tranquilidade na hora de você fazer essas questões tranquilas. Muito bem. Vamos lá, 9. Chegamos lá. Marca alternativa cujos vocábulos apresentam a seguinte ordem de classificação quanto à tonicidade. Então, a gente tem que seguir uma ordem. A gente tem que seguir essa relação de oxítona, paroxítona e proparoxítona depois. Então, vamos lá. Juriti, oxítona, hífens, paroxítona. Agora chegou aqui uma palavra que muita gente cai, né? Essa palavrinha aqui muita gente coloca como rúbrica. E não, nós não temos uma proparoxítona. Na verdade, essa palavrinha aqui é uma paroxítona. A gente fala rubrica. Beleza? Muito bem. Aqui na letra B, olha só. Não falamos Nobel, falamos Nobel. Aqui nós temos a última sílaba mais forte, oxítona. Córtex, aqui nós temos paroxítona e ciclope. A gente não fala cíclope, é ciclope. Então, a gente tem, ó, paroxítona também. Então, a 9, a letra B, não se encaixa. Vamos à letra C. Olha aqui, ó. Mister, nós temos oxítona. Mister é fundamental, aquilo que é fulcral, beleza? Avaro, não é ávaro, é avaro, paroxítona. E binóculo, a última, penúltima, antepenúltima, nós temos uma proparoxítona, gabarito da minha questão, beleza? Na letra D, olha só, carcará, oxítona. Agora a gente não fala condor, a gente fala condor. É condor mesmo, é uma ave americana que está relacionada, né, até mesmo a uma fase do romantismo, né, na literatura, o condoreirismo. E aí a gente tem oxítona também. E aqui, ó, crisântemo.
Aí a gente tem proparoxítona. Então, a única que não encaixa ali é a palavra com dor, beleza? Muito bem, vamos a número 10. A frase: isto não é nada agradável. Se passada para o discurso indireto, vamos lá, isso aqui é uma fala fiel de quem falou, é isso? Isto não é nada agradável. E aí, nós temos um discurso que a gente chama de discurso direto. O que é um discurso direto? É aquele que o personagem fala diretamente, ele é fiel ali, né? A fala do personagem está estruturada fielmente a como ele falou na hora que ele falou. Então, o que acontece? A gente tem marcas no discurso que vão ser colocadas ali, 2 pontos, aspas ou então travessão, beleza? E aí, ele quer que você transforme para o discurso indireto. O discurso indireto é quando o narrador traz para a sua narrativa, né, para a sua contação da história, a fala do personagem. Então, haverá marcas em que a gente vai possibilitar aquilo que o personagem falou na fala do narrador. E como a gente vai trabalhar isso? A gente vai colocar ali verbos que vão estruturar isso, né? Verbos que vão indicar. Ele disse, ele falou, ele perguntou o quê? Ele falou o quê? Então, a gente tem ali uma estrutura em que a gente vai trabalhar mais com a relação de uma oração subordinada substantiva ali, trabalhando com esse complemento diante da narrativa ali, incluindo a fala do personagem nesse momento. Então, o que acontece? Ó, disse que isto não é nada agradável. Quando a gente tem ali essa relação aqui, ó, fiel, a gente tem que, para passar para a fala do narrador, que não estava lá no momento, que a gente não tem uma relação de posição no mesmo momento, na mesma ideia, a gente tem que mudar alguns termos. Então, quer dizer, o isto, na qual o personagem estava próximo, né, de alguma coisa ali, a gente tem que mudar, certo? Então, disse que isto não é nada agradável. Não. Comentou que não é agradável isto. A mesma coisa. Disse que aquilo, olha só, eu estou modificando, eu estou transferindo a fala fiel do personagem para a fala do narrador. Então, esse aquilo está bem presente aqui, está bem colocado. Quem diz alguma coisa. O que disse? Que aquilo não era, olha só, isto não é nada agradável, aquilo não era nada agradável. Por quê? Porque passou o momento da história e aí o narrador vai contar em outro tempo, ok? Então, aqui nós temos o nosso gabarito. Dizia que aquilo não foi agradável, ou seja, não foi agradável, dizia, então quer dizer que é uma relação de que ele dizia de uma forma habitual, dizia, ele estava dizendo em algum momento ali, habitualmente, então não era isso, ele falou uma vez só, então ele disse ponto final ali nessa relação de uma estrutura em que o narrador vai possuir a fala do personagem. Muito bem, gabarito aí, Charlie, vamos a 11. O equívoco de regência verbal. Quando a gente fala de regência, nós estamos falando de transitividade, certo? E aí a gente tem que ver qual é a ideia da transitividade aí do verbo, se ele está ali com uma transitividade adequada diante do sentido também que ele está sendo colocado ali no contexto. Então, vamos lá. Informo hoje de que terá aumento. Quem informa algo, alguém, vai depender do contexto, mas aqui ele não trouxe, né, esse alguém. Na verdade, ele traz ali que informa algo. E aqui, ó, esse de está inadequado. Informo hoje que terá aumento. Gabarito da minha questão. Está errado, equívoco. Letra B. Avisei ao aluno no dia da prova. Quem avisa, avisa algo a alguém. Tá certo? Pagamos o que devíamos. Uma relação de coisa, né? Quando eu tenho o verbo
pagar, quando eu tenho o verbo perdoar e quando eu tenho o verbo agradecer, que aí são os verbos da igreja que a gente fala, né? Só uma dica para você lembrar: pagar os pecados, perdoar as ofensas e agradecer a Deus, para você lembrar sempre, tá? É uma dica para vocês. Isso aqui, para coisas, ele não vai exigir a preposição. E para pessoas, ele exige a preposição a. Então, ó, para coisas não tem preposição, verbo transitivo direto. Para pessoas, verbos transitivos indiretos aí, com a preposição a, beleza? Então, aqui, pagamos, quem paga, paga alguma coisa, tá certinho aí, tá? Perdoei ao pecador o seu pecado. Então, quem perdoa, perdoa algo a alguém. Tá tudo certo, muito bem. Gabarito alfa ali, tranquilão. Vapo. Vamos a 12 aí, tranquilo. Complete as lacunas corretamente. Em seguida, marque a alternativa cuja sequência esteja respectivamente, ou seja, na ordem adequada. Então, vamos lá. Estamos à distância de 300 quilômetros do sul. Você percebe que aqui nós temos a palavra distância sendo especificada. Muito bem. Então, nós temos a crase aqui colocada por conta dessa especificação. Logo em seguida, e de rua a rua. Aqui, ó, não temos uma relação de regência. Aqui nós temos uma ideia de locução adverbial com palavras repetidas, então a gente não tem a crase aqui, beleza? Logo em seguida, nós temos o verbo, ó, levamos, quem leva, leva algo a alguma coisa, né? A alguém, vamos dizer assim. Então, aqui eu preciso da preposição a, e paz é uma palavra feminina especificada, tem crase. Ué, professora, mas aqui eu tenho palavras repetidas. Sim, mas essa regra só vai acontecer quando eu tiver uma locução adverbial de palavras repetidas. Quando eu tiver o verbo trabalhando com a ideia de regência, aí a regência vai ser respeitada, ok? Então, quem leva, leva algo a alguém ou alguma coisa. Então, aqui nós temos a estrutura que vai se conectar, vai fazer a contração da preposição com o artigo. E aí tem a crase. Então, vamos lá. Aquele lugar, né? A paz dos moradores da vila. Aquele lugar, quero muito bem. Esse quero aqui é no sentido de posse, é uma relação de querer para si? Não. O verbo querer, ele tem duas regências. Prestem atenção nisso, que isso é bem bacana, tá? No sentido de desejar, de querer para si, ele vai ser ali um verbo transitivo direto. Eu quero bala. Quem quer, quer algo, no sentido de querer, de posse, de querer para si, ok? Só que o verbo querer, ele tem outra transitividade, quando ele tem sentido de desejar o bem. Não é a ideia de desejar, de querer para si, mas desejar o bem. E aí, aqui, nós temos uma relação de verbo transitivo indireto exigindo a preposição a. Então, quem quer, quer a alguém, beleza? Então, aqui, nessa estrutura, ele está fazendo exatamente isso, está querendo trabalhar com essa regência. Aquele lugar, quero muito bem, ou seja, desejo bem, né? Eu tenho essa ideia de desejar o bem, querer muito bem, certo? Então, aqui eu tenho, ó, aquele lugar com crase. Muito bem, gabarito da questão. Alfa, tranquilão, né, galerinha? Muito bem, ó. Chegamos aí à metade do caminho. Eu sei o que você está pensando. Caraca,
Português é, ó, suado. Eu sei disso. É complicado mesmo você ficar sem o eu militar. Ficar sem o eu militar já é uma coisa muito difícil. Eu sei disso, mas você tá aqui para sentir aquele gostinho maravilhoso. Respira fundo, bebe uma água, fica tranquilão, tranquilona. A gente tá aqui, ó, para te ajudar. Então respira que a gente já tá na metade do caminho, vai dar tudo certo. Vamos que vamos. Ó, o tempo composto do verbo. Quando eu tenho tempo composto, prestem atenção, é diferente um pouquinho da locução verbal, porque tempo composto é só o verbo haver ou o verbo ter, como, prestem atenção, como verbo auxiliar. Então, quando eu tenho o verbo ter ou haver como verbo auxiliar e o verbo posterior, né? Trabalhando com a relação de formas verbais ali no particípio, a gente tem uma ideia de quê? De um tempo composto. Então, sabendo disso, quem que eu vou marcar aqui? Delta, bonitão. Beleza? Tranquilo? Show! Chegamos a 14, meu querido, minha querida, futuros sargentos desse Brasil. Vamos comigo aqui, ó. Em quis o mundo, mas ouvira o não já na juventude. Era uma pessoa obstinada. Deus proteja esse menino. Olha lá, os verbos, questãozinha que muita gente corre, né? Mas não vai acontecer agora. Vamos comigo, ó. E estão, respectivamente, estão na ordem, né? No mesmo tempo e modo dos destacados em. Prestem atenção, porque antes de qualquer coisa, eu preciso que você entre num mantra comigo. Vamos lá? Primeiro, verbos são nossos amigos e você vai acertar as questões de verbo. Não fuja do verbo porque ele vai te ajudar e não te atrapalhar. Ele é o seu amigo e você vai conseguir essa questãozinha de verbo. Então, não fuja. Vem com tudo. Vamos lá. Olha aqui, ó. Quis. Vamos começar com essa relação aí do quis. Quis, relação de passado. Ideia de passado me expressando uma relação de passado certo, é uma ideia de certeza. E quando a gente trabalha isso, nós trabalhamos com o modo indicativo. Porque o modo indicativo, ele trabalha com a ideia da certeza, diferente do modo subjuntivo, que me indica uma ideia de hipótese. Pode acontecer ou não. Já o modo imperativo, nós estamos trabalhando com uma ordem, um pedido, um conselho. E aí, nesse caso, o quis aí, como é uma relação de ação certa no passado, a gente tem um modo indicativo. E aí, o que acontece com isso? Nós temos que ver qual é o tempo verbal que ele está pedindo também. E aí, quis é uma ação concluída no passado. Então, aí a gente tem um pretérito perfeito. Professora, eu sei, eu vou te responder essa pergunta aí. Calma, olha lá. Pô, como é que eu vou saber se é pretérito perfeito, pretérito imperfeito, aquela coisa toda? Dentro de um contexto, tudo fica mais fácil, porque você vai indicar ali, ó, quis o mundo, pô, ali tá no passado, eu sei disso. Pô, ele quis o mundo, relação ali de um passado e um passado certo, é uma ação concluída. Ele quis ali o mundo. Então, dentro de um contexto, tudo fica mais tranquilo para você desenvolver essa identificação do verbo, ok? Quando ele está fora de um contexto, fica mais difícil. E aí, dentro de toda uma estrutura no período, você consegue ali ter um entendimento melhor do que ele está fazendo ali, como ele vem ali para trazer uma informação, né? Então, muito bem. Quis o mundo, pretérito perfeito. Então, nós vamos já para as alternativas. Olha aí. Edu entendeu. Pretérito perfeito, ação no passado concluída. Vós dissestes, muito bem, ação concluída aí do vós. Era um bom homem? Era.
já está trabalhando aqui como aqui, ó, a mesma ideia do era aqui no segundo, com uma relação de certeza, porque é um passado certo, mas é uma ideia de um pretérito que não é uma ação concluída, na verdade é uma ação habitual do passado, que acontecia de forma habitual, mas em algum momento foi interrompida. Então aí nós temos pretérito imperfeito. Muito bem. E aí aqui, ó, nós não temos aí o que ele está pedindo da primeira. Já a letra D também nós não temos o pretérito perfeito. Muito bem. Vamos à segunda aí, olha lá. Na letra A aí, ó, foi. É pretérito imperfeito? Não, ele foi desobediente, né? Então a gente tem uma ação aí concluída. E esquece a letra A, não pode ser, ok? Mas ainda esse pare, porque quando eu falo Deus proteja esse menino, é uma relação ali de um desejo, mas é uma ideia ali de um desejo que pode acontecer ou não. Então a gente tem um modo subjuntivo. E esse Deus proteja está trabalhando com a relação de presente, então presente do subjuntivo aqui. E o pare, a gente tem ordem, não posso, modo imperativo, muito bem? Vamos lá, letra B, ó. Mas ele não ouvia relação de ação habitual do passado, que em algum momento vai ser interrompida, ok. Ainda que falem, ele não ouvirá. Relação ali de algo hipotético, ele pode falar como não, né? Alguém pode falar ali, alguém pode não falar. Ele não ouvirá do mesmo jeito. Então, aqui nós temos o subjuntivo no presente, gabarito da minha questão. Olha que simples, que tranquilo. Agora vamos para as outras, ó. Não fazia mal a ninguém. Aqui eu já entendo que a primeira não pode ser. Fazia seria ok. Que esteja feliz também seria ok, tá? E foi impedido é pretérito perfeito, também não pode ser, né? Se soubesse, aqui eu tenho um subjuntivo, mas aqui é passado, aqui é pretérito imperfeito. Não posso trabalhar com isso também, beleza? Então, gabarito bravo. Vamos lá, vamos seguir a nossa vida. Vamos lá, 15, no período o professor exigia que todos comparecessem à palestra. Bem tranquila essa questãozinha. Olha aqui, a oração em destaque adquire valor sintático. Quem exigia? Professor, sujeito. Exigia. Quem exige, exige algo. Verbo transitivo direto. O que ele exigia? Que todos comparecessem à palestra. Isso aqui tudo, objeto direto. Gabarito da minha questão é qual? Bravo, olha só, que simples, tranquilão, muito bem. Vamos a 16. Na oração, as doenças incuráveis dos animais fizeram com que toda a boiada fosse sacrificada. Olha aqui, são as doenças dos animais. Prestem atenção que a gente está trabalhando com uma relação de posse aqui. Quem tem é os animais. Quem tem a doença são os próprios animais. Então, é uma relação de posse. Então, aqui, animais está trabalhando como agente, ou seja, aquele que pratica a ação da doença. Então, aqui, ó, são eles que têm as doenças, então ele é agente. Essas características todas estão ligadas a um termo sintático, que é um termo que a gente chama de termo acessório. O que é um termo acessório? Pode ser retirado sem prejuízo. Olha aí, as doenças incuráveis fizeram com que toda a boiada fosse sacrificada. Continuei com o mesmo sentido, ou seja, todas essas informações estão ligadas a quem? Adjunto, adnominal. Professora, por que não pode ser complemento nominal? Porque o complemento nominal é o complemento de forma integrante, ou seja, ele completa o sentido, tá? E, né, obviamente, eu tenho que levar em conta que nós temos aí um termo que vai ser paciente.
ou seja, ele sofre a ação desse termo ao qual ele se liga. Então, ele não tem uma relação de posse, então cuidado com isso, beleza? Gabarito bravo, então, bravo, bravo. Vamos a 17 aí comigo. O termo destacado está corretamente analisado em, vamos lá, tive muita consideração pelo time. Esse pelo time tá ligado a verbo? Quem tem consideração por alguém, por alguma coisa. Consideração é substantivo, é nome. Então, se eu tenho lá o complemento do nome, aqui não é complemento do verbo, complemento nominal, esquece. Ao amigo, desejo sorte, não pode ser sujeito, primeiro que tem uma preposição aqui, eu tenho que ter cuidado com isso, tá? E em seguida, logo em seguida, eu tenho que ver o verbo. Desejo, quem pratica essa ação? Quem deseja? Eu desejo. Então, ó, eu desejo, quem deseja deseja algo a alguém, aqui eu tenho o objeto indireto, beleza? Toda a aldeia era tomada de formigas. Vamos lá. Quem toma a aldeia? As formigas, certo? Então, aqui ele pratica a ação, as formigas, mas não é o sujeito, porque está na voz passiva, ok? Muito bem. Nessa relação, eu tenho o seguinte. Aqui eu tenho sujeito paciente, aqui eu tenho locução verbal, né, no particípio. E aí nós temos o agente da passiva, aqui tá certo. Tá na dúvida? Olha aqui, vem comigo. Transforma essa voz passiva para voz ativa, ó. As formigas tomaram toda a aldeia, tudo certo, tudo organizado, tudo esquematizado. Lembra da nossa fala lá naquela questãozinha sobre agente da passiva? Tá tudo certo. Muito bem, gabarito da questão. Vamos lá, delta, a saudade do pai pelo filho era grande. Então, quer dizer o quê? Que a saudade é do pai. Eu tenho uma relação de posse. Ou seja, o pai tá sendo o agente daquilo ali. O agente da saudade. Então, é complemento nominal? Não. É adjunto adnominal. Gabarito Charlie, muito bem, vamos a 18, aí tá chegando, hein? Tá chegando no fim. Vamos lá, mais uma aí de regência verbal, olha que delícia, eu amo. Vamos lá, equívoco errada, mesma estrutura aí do enunciado, então vamos lá. Ele assiste o jogo todos os dias na casa da namorada. Verbo assistir com sentido de ver, olha aí. Quem tem ali a estrutura do verbo assistir com sentido de ver, tem ali um verbo transitivo indireto, porque quem assiste, assiste a. Está inadequado, gabarito, já achei. Vamos lá ao restante, né? Eu simpatizo muito com seus amigos. Quem simpatiza, simpatiza com, tá certo? Lembrando que o verbo simpatizar não pode vir aqui, ó, com um pronome, por exemplo, eu me simpatizo, nós nos simpatizamos, eles se simpatizaram, eu não posso fazer isso, tá? O pronome está inadequado quando eu coloco junto com o verbo simpatizar. Vamos lá, então. Lembro tudo. Quem lembra, lembra algo. Mas me esqueço sempre de quem estava conosco naquele dia. Olha lá, quem se esquece, olha o pronome aqui junto com o verbo esquecer. Quem se esquece de. Então, para o verbo lembrar e esquecer, a gente tem que prestar atenção. Se eu tenho pronome junto a eles, pronome átono, eles vão exigir a preposição de. Então, quem se esquece de. Quem se lembra de. Ok? E aí é o seguinte, sem esse pronome átono, nós temos um verbo transitivo direto, ou seja, quem lembra, lembra algo, quem esquece, esquece algo. Então, nós temos aí pronome átono sempre direcionado aí a essa relação de regência com o verbo lembrar e o verbo esquecer. Não deixem isso passar, beleza? Agradeci ao padre, quem agradece, agradece a. Lembra lá aquela dica lá dos verbos da igreja, né? Pelo conselho e perdoei ao meu tio. Então, agradecer, perdoar
todos eles aqui têm a regência com a preposição a diante da ideia de ser pessoas no complemento. Tudo bem? Gabarito alfa, tranquilão. Vamos lá, 19, chegando. Assinale a alternativa que apresenta uma oração sem sujeito. Oração sem sujeito, ó. Era março, relação de tempo decorrido, e ainda fazia calor, relação de tempo em relação à ideia de toda aqui a estrutura, né? Eu tenho dois verbos com relação de tempo. Então, aqui, o gabarito já é alfa, esquece. Acordaram o menino às pressas, relação de sujeito indeterminado, tá? Alguém estará no consultório para atendê-lo. Quem estará no consultório? Alguém, sujeito simples. Não esqueçam isso. Alguém, ninguém, algum, nenhum, todos, nada, tudo. Isso é relação de sujeito simples, quando está na frase ali, obviamente, dentro do contexto, estabelecendo essa ideia de praticar ou sofrer a ação do verbo. Esse alguém aí vai ser sujeito simples. Nessa estrutura, nesse contexto, ele tem ali essa relação de ser o sujeito praticante. Ah, mas eu não conheço, eu não sei quem é alguém, tá? Pode ser qualquer pessoa, tá? Mas se eu falar lá, o mascarado entrou na turma. O mascarado entrou na turma. Quem é o mascarado? Ok? Quem entrou? O mascarado, sujeito simples. Mas eu não sei quem é. É a mesma ideia. Ok? Sujeito simples, de boa. Ficamos um bom tempo sem falar sobre o assunto. Ficamos quem? Olha a desinência do verbo aqui, ó. Nós ficamos. Então, aqui é um sujeito oculto, elíptico ou desinencial o nome. Então, gabarito alfa. Vamos lá, 20. Assinale a alternativa em que o verbo, mais um advérbio aí, hein? Em destaque, não está conjugado no modo, ó, subjuntivo, relação de hipótese. Obviamente que você vai lembrar isso, tá? E a 20 aí, a gente vai ter o seguinte, ó. Se levardes amarras demais, vossas almas hão de sucumbir. Relação de hipótese. Pode levar amarras demais, pode não levar amarras demais. É uma relação hipotética. Se levardes amarras demais, relação aí de hipótese, eu tenho aqui ideia de subjuntivo, mas ele quer aqui não está, beleza? Que vivam as canções de amor. Pode viver, pode não viver, relação hipotética, subjuntivo. Ser o luzeiro dos que estão em torno a ti. Essa ideia aí é do verbo ser, né? Ser o luzeiro, ideia de ser. E aí eu tô trabalhando uma ideia de pedido, conselho, né? E aí, então, nós temos o nosso gabarito. Olha, delta, ó, que recolham tudo sem desperdícios. Que recolham tudo, pode recolher, pode não recolher. Relação hipotética, gabarito Charlie. Muito bem. Seguindo nossa vida. Vamos a 21. Olha só que interessante. A 21 está pedindo para a gente a partícula C indeterminado sujeito. E aí a gente tem partícula, né, de indeterminação, que é o nosso PIS, né? E o que é o PIS, né? O que ele faz? Ele vai transformar o sujeito, o sujeito oculto, elíptico ou desinencial, em sujeito indeterminado. É isso que ele faz. E ele só pode vir dessa forma, obviamente, como partícula C. E aí ele vai fazer o seguinte, ele virá com verbo de ligação, verbo intransitivo, verbo transitivo indireto, porque ele precisa do complemento com preposição, verbo transitivo direto apenas com objeto direto preposicionado. Vou escrever aqui para você não se confundir. Tem que ser preposicionado por quê? Porque o complemento dele tem que ter preposição, como eu falei lá no verbo transitivo indireto, beleza? E aí, tudo isso aqui está relacionado a 21. Só que é o seguinte, obviamente que a questão, ela é maliciosa, é capciosa e vai te direcionar ao erro,
Olha só que interessante. Eu tenho lá, lembrou-se de tudo ontem. Só que é o seguinte, lembrou-se de tudo ontem? Ah, quem lembra, lembra. Quem se lembra de. Você falou isso para mim, professora. O verbo transitivo indireto. Olha só, tem a partícula ser comigo. Opa, é o meu gabarito? Não. Ué, professora, por que não? Porque além do PIS estabelecer toda essa relação com esses verbos, esse PIS ele tem que direcionar a ideia de poder ser qualquer pessoa. Claro, é indeterminado. Se é indeterminado, pode ser uma pessoa? Pode ser, mais de uma pessoa? Pode. Só que aqui, lembrou-se de tudo ontem, não me traz isso, não me traz essa ideia. Professor, então nessa estrutura toda, com todas essas informações que parece ser PIS, o que é essa partícula C aí? Aí a gente vai pensar que ela será o meu PIV. O que é o PIV? Parte integrante do verbo. É aquele que integra o verbo, integra o sentido do verbo. Por quê? Porque com essa partícula, que pode ser qualquer pronome átono, tá? O verbo ele vai mudar ou o seu sentido ou a sua transitividade. Lembra que eu falei? Quem lembra, lembra algo. Quem se lembra de alguma coisa. Então, ele trocou aqui a transitividade dele. Então, ele não está ali para indicar essa ideia de transição, né? De uma ideia de sujeito para outro. Ele está ali, essa partícula C, para trabalhar com essa ideia de transformação de complementação, né, de regência. E aí, a letra A, por conta disso, não vai ser o nosso gabarito. Vamos à letra B, ó. Não se incomodou comigo. Olha aí. Não se incomodou. Quem incomoda, incomoda alguém. Quem se incomoda com alguém. Olha só. Nesse caso, eu tenho ali uma troca também de regência, né? Quem se incomoda com alguma coisa, com alguém. Olha a transitividade modificando. E quando a gente olha, a gente fala assim, não se incomodou comigo? Pô, pode ser uma pessoa, pode ser mais de uma, pode ser qualquer pessoa? Não, eu tô direcionando ali, né? De uma forma lógica, a gente consegue identificar essa ideia. Então, aqui eu também tenho PIV, tá? Não esqueçam esse camarada aí. Compra-se muito aqui. E aí, essa 21, na letra C, quem compra, compra na sua cabeça. Ah, quem compra, compra algo. Mas olha o contexto, porque a regência, ela está relacionada diretamente a um contexto. Se você não preste atenção no contexto, você erra a questão. Então, olha só. Compra-se muito, muito advérbio de intensidade. Aqui, advérbio de lugar. Então, aqui, tem complemento? Não. Quem compra, compra. Então, aqui eu tenho o verbo intransitivo. Aqui eu tenho partícula C. Compra-se muito aqui. Pode ser uma pessoa comprando? Pode. Pode ser mais de uma pessoa? Pode também. Pode ser qualquer pessoa, então? Pode. Então, aqui o nosso gabarito é Charlie. Muito bem. Vamos a delta? Aqui se criam pessoas felizes. Pô, professora, por que não pode ser? Quem cria, cria alguma coisa, cria alguém? Verbo transitivo direto. Professora, então essa partícula C aí com verbo transitivo direto vai ser o quê? Se eu puder, eu consigo transformar. Olha só. Pessoas felizes são criadas aqui. Então, aqui, essa partícula C a gente chama de PA. O que é PA? Partícula apassivadora. O que é partícula apassivadora? Transforma o objeto direto em sujeito paciente. Muito bem. Gabarito Charlie, de boa, tranquilo, né? Muito detalhe, mas se você conseguir identificar, você fica tranquilão, tá? 22, vamos que vamos? Há problemas de concordância verbal em. Então, ele quer aqui errada. Foi? Então, vamos lá.
22. Alguns de vós estareis hoje aqui. Alguns de vós. Vós aqui está estabelecendo relação com o verbo. Tudo certo. Não é o meu gabarito. Carne, queijo, leite, tudo deriva de búfala. Deriva está relacionado ao tudo, que é o aposto, que a gente chama de aposto resumitivo ou recapitulativo, porque ele está fazendo uma recapitulação, né? Ele está resumindo ali carne, queijo, leite. Então, aqui tá certo, não é o meu gabarito. Todos os nossos tesouros é essa menina. Tá certo. Ué, por que, professora? Esse é tá ligado a essa menina. Ué, por quê? Porque quando eu tenho o verbo ser como verbo de ligação, ele pode fazer referência, ele pode concordar com o seu predicativo do sujeito. Vamos lá, tá certo. Deve existir centenas de árvores. Opa, tá no plural, tá no singular. O que tá acontecendo aqui? Ué, professora, mas o verbo existir não é impessoal? Não! É o verbo haver com sentido de existir. E nesse caso, então, nós temos que colocar para o plural. Devem existir centenas de árvores aqui. Então, nessa estrutura, eu tenho uma inadequação. É o meu gabarito. Vamos lá. Muito bem. Últimas questões do nosso encontro maravilhoso. Olha lá. Assinale a alternativa em que a concordância verbal ou nominal está incorreta. Então, vamos lá. É esplendorosamente louvável os textos da turma. O que são esplendorosamente louvável? Os textos da turma é esplendorosa. Meu Deus do céu, dá até uma coisa aqui, né? Isso aqui tá totalmente errado. Por quê? São louváveis. Beleza? Os textos da turma, gabarito já. Esquece. As plantas solicitadas para o jardim estão entregues, beleza? Deixo anexa a nota fiscal uma relação delas, belezinha. O olhar dos pais no filho do meio, mais que em nenhum dos outros filhos, campeava o talento musical, tudo organizado, tudo adequadinho, embora não alcançasse seu intento, ficava registrado o protesto, a discordância com toda aquela situação. Tá tudo organizado, tudo estruturado, principalmente na concordância ali que ele tá exigindo. Belezinha, gabarito alfa. Tranquilo. Vamos à última. Chegou até aí. Tu é guerreiro mesmo. Tu é o cara. Vambora. O sonho foi realizado. Ponto e vírgula. Deves, olha aqui, verbo da segunda oração. Depois desse verbo, eu tenho o pois. Alegrar-te. Olha lá, a conjunção coordenativa em destaque inicia uma oração que recebe a classificação de oração coordenada sindética. Preste atenção, vou dar uma dica para você nunca mais esquecer. O pois, quando ele vem após a primeira oração, após a vírgula, logo após a vírgula da primeira oração, eu tenho aqui, ó, ela explicativa. E aí, eu posso trocar ela por quê? Agora, vamos lá, ó. O sonho foi realizado. Deves por que alegrar-te? Não, porque esse pois após o verbo da segunda oração entre vírgulas, que é, né, a relação dele ser deslocado, ele pode ser aí substituído pelo portanto, por isso, logo. Então, aqui, ó,
O sonho foi realizado, deves, por isso, portanto, alegrar-te. Então quer dizer o quê, professora? Quer dizer que esse aí é conclusivo e não explicativo? Muito bem. Quando ele sai da ordem, ele tá lá depois do verbo da segunda oração e ele pode ser substituído ali pelo portanto, por isso, ele indica uma relação conclusiva e aí a posição dele vai dizer muito a ideia do sentido, da semântica que ele estabelece dentro do período. Não esqueçam isso. O pois, ele vai ter um valor diferente quando ele está em posição diferente, beleza? Muito bem! Alfa, Charlie, para fechar com chave de ouro. Chegamos até o final, querido! Você que está aí comigo até o fim. Gostou? Eu espero que sim, eu espero que você tenha gostado do nosso simuladão bonitão ali para EAR, para você conquistar sua farda. E aí é o seguinte, tá com gostinho de quero mais, né? Não sei. Quer conquistar sua farda? Vem, ó. Vem pro militar, vem ser feliz, vem ser máquina de papiro, pô. Tamo junto, tamo aqui, ó, até o último momento para você conquistar sua farda, para você tá lá bonitão, ó, pra gente bater continência para você e você ser muito feliz. Tamo junto? Até a próxima então, ó. Um beijo e até lá!